Que hora, Nizilano? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Navegar é preciso, viver nem sempre é preciso. É o que dizia o poema ou a música. Mas eu acho que todos nós temos em comum acordo de que sim, viajar é muito importante, né? É muito gostoso. Ainda mais se a gente vai rever algum ente querido, algum familiar que a gente já está tanto tempo sem encontrar. A gente, quando vem aqui para Nova Zelândia, por exemplo, qualquer viagenzinha acaba sendo internacional, sabe? E voltar para o Brasil, então, ou para algum outro país que a gente tem familiar, meu Deus do céu, é uma aventura e é um investimento. Você está há muito tempo sem ver sua família? Deixa aqui seu comentário, conta aqui para mim. Eu também estou com muita saudade da minha família. E olha, as minhas convidadas de hoje, que são três, vão deixar algumas dicas muito importantes para quem está pensando em viajar em breve, ou quem sabe, se você tem algum familiar, alguém que está vindo para cá, já fica ali, aproveita também, dá a curtida, já se inscreve no meu canal, que eu agradeço muitíssimo. Esse apoio é importante para poder continuar com este trabalho que é de uma rádio comunitária, então eu não tenho apoio financeiro nenhum, só a sua curtida e o seu carinho é que me motiva a continuar com este programa. E se você também quiser contar a sua experiência de vida, entre em contato comigo, mas olha, eu vou falar mais lá no final, tá bom? Então, agora sim, recebam com muito carinho as minhas convidadas de hoje. Meninas, muitíssimo obrigada por estarem hoje aqui no Quero Brasil. Eu sei que a correria é grande, ainda mais no ramo, no setor de vocês. Então, muitíssimo obrigada mesmo pela disposição de participar do Quero Brasil e compartilhar um pouquinho de experiências. Nós que agradecemos a chance de poder aqui vir conversar com o pessoal da nossa comunidade. Eu vou fazer um geralzão assim só para apresentar, porque eu falo assim, algumas pessoas da comunidade brasileira são muito famosas, né? São renomadas quando você fala assim, por exemplo, quero falar de visto. Aí você já vem com Peterson na cabeça. Você quer falar de não sei o que, aí já fala com fulano. Quero comprar coisa brasileira, lá, lá, lá. Enfim, tem umas Uhum. pessoas que já vêm top of mind. E eu diria que, pelo menos na parte de agência de viagens, comprar passagens, etc., vocês são top of mind da comunidade brasileira. Mas apesar de, Trabalhando para frente. talvez nem todo mundo conheça, então vamos lá, vamos apresentar. Vou começar aqui pelo meu lado esquerdo, mas acredito que seja o lado direito de vocês, a Thay Scott, né? Oi? Temos ali também no meio a Carla Jordan Oiê. e a outra fiel escudeira, a Janaína da Cunha. Ei! Que por acaso eu encontrei na praia, né, há muitos anos atrás, e foi daí que a gente se conheceu. Foi muito legal. Assim, o Raglan completamente random, mas foi muito legal. Foi ótimo. Foi o highlight daquela surf trip. Foi muito legal passar aquele tempinho com vocês. Pois é, inclusive a gente aproveita e manda um abraço para Raquel, né? A nossa amiga Sim, que está junto. é. Haká, faz alguns dias que a gente não se fala. Tá na hora de botar Dias? fofoca. Carnaval no Brasil, né? Então a coisa fica bem Você devagar. vai ter história para contar. Meninas, Sim. a Thay, eu não sei de onde que você veio, menina. Salvador, Salvador. nascida e criada no Dendê, que nem eu falo para meus clientes. Delícia, então você não nasceu, você estreou, né? Baiano não nasce, baiano estreia, né? É Isso mesmo. verdade. A Carla é de São Paulo. Eu sou de São Paulo capital. E a Jana é de Dourados, então é do interior, fala Sou, puxado, porta, assim. sou Mato Grossense, falo Porta, com muito orgulho. Mato Grosso do Sul, para não ter confusão, para não criar briga também, não criar discórdia no meu estado. Sim, sou de... Muito bem. Todo mundo já veio aqui para Nova Zelândia com as famílias ou fizeram família aqui na Nova Zelândia? Eu fiz família aqui. Eu conheci meu marido aqui, meu noivo aqui e tive meus filhos aqui. Eu vim há quase 20 anos atrás, sozinha, um pouco depois meu irmão veio, e alguns anos depois minha mãe se aposentou e veio também. Então a minha família, eu vim sozinha, minha família aos poucos veio atrás, e depois eu construí o meu núcleo familiar com marido e filhos. Eu vim sozinha também há 17 anos, 16 anos, e conheci o Rani aqui, criamos constituímos a nossa família aqui também. Brasileiro, né? Brasileirinhos. No Brasil a gente jamais, acho que Se jamais teria a encontraria. oportunidade de conhecer, mas foi por aqui. A Thay veio casada na época. Minha filha nasceu aqui, meu ex-marido continua aqui, mas somos só nós duas nesse meio, né? A família ainda está toda no Brasil.
Ô, Thay, o que que você estudou lá no Brasil antes de vir para cá? Ou você não fez Olha, faculdade? acredite ou não, eu estou formada em educação física, mas vim para cá já não mais na área, trabalhei muito com customer service no Brasil. Cheguei a virar árbitra de futebol aqui na Nova Zelândia por um bom tempo e virei chefe de cozinha. E depois de alguns anos eu comecei a trabalhar em companhia aérea, trabalhei 2 anos para a companhia aérea, mas eu tenho um background bem familiar de agente de viagem. Meus avós tinham uma agência de viagem por muitos anos, meu avô era da Pan America, então, mas eu só me descobri como agente de viagem aqui na Nova Zelândia. Que interessante, uma viagem nas profissões, né? Ela tentou de tudo para não seguir a família, que era agência de viagens, mas aí Contra. caiu exatamente no mesmo lugar. E me apaixonei. Então, não me vejo fazendo outra coisa. Que legal. Carla, o que que você estudou na FMU? Eu estudei direito. Eu vim para cá, eu ia começar o 4º ano. Eu vim para estudar inglês por 2 meses. E o plano era voltar e seguir minha faculdade, mas eu vi que em 2 meses eu não ia aprender o inglês que eu precisava. Aí decidi ficar um pouquinho a mais, e aí mais um pouquinho, e aí a gente estendeu outro pouquinho. Acabei nunca voltando, não terminei meu curso de Direito. Trabalhei de tudo um pouco aqui, mas mais na área de hospitality por muitos anos, e saí de hospitality para Flight Center, e estou há 12 anos, 13 anos como agente de viagens aqui. Também descobri uma paixão minha. Eu sempre gostei de customer service, e dentro de viagens eu pude aprofundar mais essa minha paixão por customer service e aprender uma coisa muito, muito legal que é viagens. E sou bem apaixonada pelo que eu faço, mesmo. Mesmo com todos os trabalhos, os dramas e as dificuldades. Desse que faz a gente se apaixonar, né? E tem história para contar, acho que o mais legal é a gente tem história para contar. E a Jana, como é que... Bom, eu sou formada em turismo, pós-graduada em turismo também. A minha área no turismo no Brasil era voltada, era em Bonito, então minha área foi toda a ecoturismo, turismo sustentável. Então esse sempre foi meu foco. E foi uma das razões que eu escolhi vir para Nova Zelândia também, para aprender inglês. Basicamente, eu viria para ficar 6 meses aprendendo inglês, e os 6 meses se tornaram, né, 1 ano, 2 anos. E então, a minha área sempre, meu porto seguro sempre foi o turismo. Mas chegando aqui, demorou um pouquinho também até eu entrar na área. Trabalhei na hospitality por alguns anos. Aí depois eu trabalhei com uma operadora de turismo aqui na Nova Zelândia. Tive uma pequena pausa para me dedicar à família, aos filhos, às minhas pequenas, até que a oportunidade com a Carla, um dia a gente conversando, conhecendo, Tomando um vinhozinho. a gente é amiga de muito, a gente se conhece basicamente da época, desde que eu cheguei aqui, então a gente tem uma relação já antiga, e aí num bate-papo, ai, você não quer vir trabalhar comigo? E eu, olha, sabe, depois daquela pausa, tendo com os filhos e repensando a minha vida profissional, o que eu quero fazer, Vamos lá, já tenta, dando só um pouquinho, assim, só um querendo pouquinho. sair completamente da minha área, me redescobrir, achar alguma outra, né? E aí eu fui para casa pensando. No dia seguinte, eu falei com meu marido, e ele, Jana, por que não? Aproveita a chance. E aí foi assim, em uma semana eu estava jogada, literalmente, num treinamento de 2 semanas, super Em intenso, Auckland, sem filhos. sem filhos, por 2 semanas, e foi aquele momento, foi uma transição, assim, importantíssima, intensa, mas que foi maravilhosa, né? Foi para mim, agora, essa é a minha carreira, e também não trocaria. Foi a melhor opção, a melhor escolha que eu podia ter feito. E obrigada Eu que agradeço. por aquela noite de vinho. Tá vendo? Vinho também te leva a bons lugares. Sim, então essa é a minha Aproveitando história. que... Ai, que legal. Obrigada. Aproveitando que você falou em treinamento, etc., uma pessoa para ser uma travel agent aqui na Nova Zelândia precisa então ter uma qualificação? Ou... Não necessariamente, tá? Você não precisa de uma qualificação formal. Eu, por exemplo, não tenho uma qualificação formal na área de turismo, nada.
Na época que eu entrei, as empresas normalmente oferecem um treinamento. Lógico que ajuda você vir como a Jana, que veio com background, então já tem uma noção de sistemas, do que dá, o que não dá para fazer, dos termos, dos jargões que a gente usa na indústria. Então, realmente ajuda se você tiver um background, mas não precisa. Se você estiver disposto a aprender, normalmente as empresas dão treinamento. Eu dou treinamento, sim, também, quando necessário, e a gente vai aprendendo on the job mesmo. Entendi. Poxa vida. É, porque a gente vê, inclusive, pessoas tentando vender passagem, etc., de fora da Nova Zelândia, né? Eu não sei, de vez em quando dá um frio na Eu não barriga. sei como é que funciona no Brasil, por exemplo. Eu acredito que também que não, eu não sei se precisa de uma qualificação formal, eu acredito que não. Mas eu acho que você tem sempre que investigar e tentar descobrir com quem você está comprando e tentar comprar de pessoas com boa reputação, que saibam o que estão fazendo, olhar as reviews, conversar com pessoas ao seu redor, porque é um mercado que bem complicado, certo? Você vai achar pessoas muito sérias e muito boas que vão te orientar da melhor maneira possível, que podem cometer falhas, mas se cometerem falhas vão te ajudar, né? Vão fazer o melhor para te ajudar e resolver. Ou você pode comprar com alguém que só vai te fazer aquela venda e te deixar a ver navios. Então, eu acho que você tem que ser muito cuidadoso no momento que você escolhe fazer uma compra de uma coisa ttão grande, tão importante como é uma viagem. E a venda em si é muito fácil, mas a sua É o venda after só acaba service. quando a pessoa voltou. Até lá, muita coisa pode acontecer e muita coisa acontece o tempo inteiro. Sim. Então, uma constante manutenção. E as pessoas não compram uma passagem para amanhã, ela compra com meses e meses de antecedência. Então, monitorar tudo isso é parte da venda. Não é Eu acho simplesmente... que, baseado nisso que as meninas falaram, a questão assim, o Covid veio muito para mostrar a importância do nosso trabalho, né? Sim. Das pessoas entenderem a necessidade de ter uma pessoa qualificada, com a informação correta, real, com a fonte de informação confiável, sabendo o que está fazendo, né? A viagem hoje, pós-Covid, virou um investimento, praticamente. Sim. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você está fazendo. E eu acho que o diferencial muito da gente, e de que eu aprendi muito com as meninas, eu acho que eu sou a newbie aqui, e eu fico brincando que quando eu comecei a trabalhar com elas, a referência é que assim, meu Deus, eu estou no mercado com Carla Jordan, eu estou com Janaína, eu faço parte desse time, porque a referência que elas têm na Nova Zelândia, para me abrir um espaço, e a minha preocupação sempre foi manter a qualidade de serviço, a qualidade de comunicação e de relação que elas têm com os clientes. Eu acho que é comprometimento. Isso. O que a gente faz. A gente é um time pequeno, mas é um time 100% comprometido com o que a gente faz. Então, a gente está sempre prezando pela qualidade da viagem, pelo que acontece durante a viagem, o antes, o durante, o depois, e we are there. E como a Thay falou, especialmente depois desse environment de COVID, isso é mais importante do que nunca. E só para linkar novamente com o que você falou, qualificado ou não, assim, você tem que pesquisar com quem você está comprando. É uma coisa, é um investimento grande. É importante, como a Thay sempre disse, é um sonho que a gente está vendendo. E a gente quer que aquele sonho dê certo. Então, eu acho que nem sempre você vai procurar o mais barato, ou mais fácil, ou que te responde mais rápido. Você tem que procurar alguém que realmente vai cuidar daquilo para você com amor. É a empatia, né? Se colocar um no lugar do outro. Eu brinquei muito no início, quando elas abriram as fronteiras, da minha preocupação e de passar essa segurança nessa venda. E eu sempre fico brincando com elas assim, a gente não vendia passagem, a gente vendia reencontros, né? Então, vendemos muito reencontro, de você fazer parte desse reencontro de muitos pais com os filhos, de avós que não conheciam os netos, de você se colocar no lugar e passar essa segurança de que, assim, pode comprar, a gente está aqui para lhe dar o suporte que você precisa, vai dar tudo certo. Isso é bem especial. Meninas, falando em atendimento, uma coisa que eu percebo, assim, né? Lógico, todo mundo quer resposta para ontem de qualquer coisa, mas vocês acabam tendo que trabalhar 24/7? Você quer a verdade ou a mentira? Pergunta para os conversa com os nossos maridos, filhos. Olha, eu acho assim, eventualmente a gente vai ter que encontrar um equilíbrio da work-life balance, certo? Os últimos meses foram muito intensos,
Exatamente, por ser Último pós-Covid, é o último ano, né? E a gente ter, assim, uma quantidade enorme de pessoas viajando ao mesmo tempo, várias regras mudando constantemente. Então, a gente sempre trabalha muito, mas nesse último ano a gente trabalhou muito mais. O volume de inquiries, não só para nós, tá? Agora falando num âmbito macro, nacional mesmo. Nós perdemos quase 70% das agências de viagem durante o Covid, tá? Então, foi um mercado que diminuiu muito, assim, o número de agentes de viagem no mercado diminuiu demais. E ficou invernando por quase 2 anos. Na realidade, 2 anos e meio. Quando voltou, a quantidade de agentes continuava pequena e o número de clientes que não sentiam mais confiança de comprar online e queriam a gente aumentou muito. Então, a quantidade de gente diminuiu, o mercado aumentou demais. Então, ficou muito... E foi muito rápido. Exatamente. A gente nunca imaginou que essa transição, né, que abriram as fronteiras. A gente achou que vai levar um tempo ainda, ou, na verdade, quando foi anunciada a abertura das borders, a gente, vai levar um tempo até que as coisas comecem a funcionar. Foi de um dia para o outro. Mudou. E as pessoas, assim, estava todo mundo esperando. E a gente sabia, mas eu acho que a gente, na hora que aconteceu, doeu. Não do jeito de uma maneira ruim, mas não dava. A gente estava trabalhando e voltou 24/7. E voltou para uma realidade completamente diferente, onde os nossos parceiros, onde as pessoas com quem a gente podia contar, cadê? Não estão mais lá. Mudou muito. Foi, né? Então a gente começou de uma maneira muito rápida, mas completamente bagunçada, digamos assim. A gente voltou. As fontes que a gente tinha para ligar. Os representantes de vendas tinham sido todos mandados embora. E aí o que a gente tinha uma linha direta com né, um canal direto, não, agora é via e-mail, ou agora, sabe? Então foi processo devagar, complicado nesse sentido, com muitas incertezas de regras e informações desencontradas, o recomeço pós-Covid foi bem complicado, associado com um volume enorme de pessoas querendo usar o serviço de um agente e para uma quantidade de agentes muito menor que a gente tinha antes. Então, foi challenging, mas foi bem recompensador. Eu acho que a gente conseguiu, dentro das nossas possibilidades, ajudar um grande número de pessoas. Não deu para ajudar todo mundo, porque nós somos apenas humanas, mas a gente tentou e tem sido muito bom, tem sido muito positivo, e aos poucos as coisas estão entrando num eixo melhor. Mas, para vocês terem uma noção, tem loja de retail que o turnaround time de uma quote é de 1 a 2 semanas para você ter uma resposta, para a gente entender como é que está esse mercado hoje. Então, a gente tenta, a gente não é perfeita, but we try our best para responder dentro de um e ajudar o maior número de pessoas que a gente pode. E como é que a Thay foi entrar na equipe justo na época do Covid? Foi Deus! Olha, essa é a melhor parte. A Thay não pode contar essa história, não, porque a Thay chora. A Thay chorona. A Thay é chorona. Tá. Não, agora eu quero saber. Se é para chorar... Eu vou resumir assim. Eu tô trabalhando com agente de viagens há 12 anos. Eu comecei a trabalhar como uma travel broker de casa há 8 anos. Eu cheguei num ponto em casa que eu estava com um volume muito grande de trabalho, eu precisava de ajuda. Porque não dava. Você fala, eu não vou te ajudar. Aí foi quando eu tomei aquele vinho com a Jana. E eu falei, Jana, e aí, vamos sair dessa licença maternidade aí, vamos trabalhar? É legal, é legal. Ela aceitou o desafio, thank God for that. Ela veio. E aí, com 2 trabalhando, o business foi crescendo cada vez mais e mais. Depois de que a Jana já estava comigo há 3 anos, quando eu comecei, Jana, a gente precisa de mais gente, a gente precisa de mais gente, a gente precisa de mais gente. Esta bonita aqui me mandou um e-mail falando que ela tinha trabalhado com isso. Eu estava no Brasil, eu nunca vou esquecer, eu estava no Brasil, de férias, almoçando com a minha tia e falando, nossa, tia, tá muito puxado, eu estou fazendo muitas horas, eu preciso de mais gente para trabalhar. Terminei o almoço, fui checar meus e-mails, o e-mail da Thay. Aí eu me arrepiei todinha. Aí eu falei assim, tia, eu acabei de falar que eu estou precisando de mais ajuda, eu queria mais uma pessoa para
para fazer parte do nosso time, e tinha o e-mail da Thay, lindo, a Thay escreve super bem. E o e-mail lá lindo, E eu não falando da queria família mandar esse dela, e-mail. que ela tinha, como é que é? Que a família dela vinha de agências de viagem, não sei o quê, que ela gostaria de conversar. Eu me arrepiei da cabeça aos pés, mandei um e-mail, falei assim, ó, quando eu voltar do Brasil, a gente senta e conversa. Porque eu Só faz o tava, adendo que ela não queria mandar um eu e-mail. não queria mudar o e-mail, porque assim, eu trabalhava na companhia aérea, só que era shift hours, eu tive que mudar, eu me separei, né, me divorciei, eu precisava de um trabalho de segunda a sexta, porque a minha filha, a guarda dela está comigo, então eu precisava de um trabalho de segunda a sexta, e aí eu fui para Business Insurance, e assim, eu odiei, eu tava, não, o que que eu estou fazendo aqui? E aí eu falei assim, cara, ela trabalhava na Flight Center, eu falei assim, meu Deus, eu já tinha aplicado 4 vezes para a Flight Center e nunca tinha passado para entrevista, porque eles só contratam 1% das pessoas que aplicam. E eu falei, Carla, como foi sua entrevista? Você tem uma dica para me dar? E eu não queria mudar, porque assim, eu não gosto de pedir nada a ninguém. Eu não falava, eu sabia que na época eu tinha comprado passagem com ela, mas assim, eu não gosto de ligar para as pessoas para pedir ajuda, sabe? Se foi um amigo meu mais próximo, mas eu não falava com ela, não tinha essa intimidade com ela. E as minhas amigas, falem, não sei o quê, Carla, gente boa, manda e-mail para ela. E eu mandei. Eu falei, eu só quero dica, o que é que me pergunta na entrevista? Tem alguma coisa, algum curso que eu possa fazer para melhorar meu currículo? Aí eu falei, eu não quero dica, eu não vou te dar dicas, eu quero você. Só que aí ela falou assim, ó, 2 anos na loja vai ser interessante para você. Depois de 2 anos, porque eu precisava de um salário, né? Viver como broker, eu não tinha como viver de comissão naquele momento. Eu precisava de uma segurança mensal, financeiramente falando. Então, eu apliquei para a Flight Center, passei na Eu dei as entrevista, dicas. ela deu as dicas, Finalmente, depois de Entendeu? 4 tentativas. e eu falei assim, saí de lá, eu saí, eles me ligaram para dizer que eu estava contratada. E eu liguei para ela naquele excitement, meu Deus, eu consegui, obrigada, estou na empresa. Aí ela ficou brincando. Mas você ainda vem trabalhar comigo. Eu falei para ela, assim, pode entrar no Flight Center, pega 2 anos de experiência e vem para mim. Só que aí eu comecei dia 6 de janeiro, foram 6 semanas de treinamento, eu tinha 4 semanas da loja, veio o Covid e eu fui demitida. E aí, Nesse dia, eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. e nós Nunca tinha ficamos tido sabendo, vida. porque a demissão da Flight Center foi uma Foi demissão em em rede massa. nacional, eu fui demitida E em aí rede eu nacional. descobri, eu sabia que ela tinha perdido o emprego, porque o que a Flight Center fez? Eles mandaram embora todas as pessoas que tinham menos de 12 meses na empresa. Então, na hora que eu vi aquilo, eu pensei, putz, não vou dizer que eu fiquei feliz, eu fiquei triste com a Thay, porque eu sei que não é uma situação confortável. Mas pensei, de repente, temos aí uma oportunidade. E eu chorei naquele dia, me tranquei no quarto, eu não queria ver ninguém, eu tinha aquela coisa de vergonha, eu fui demitida, eu nunca tinha sido demitida na vida. Então, Mas por foi um mais caso que eu bem não... Foi um fora do caso ordinário. atípico, mas eu tomei aquilo como uma coisa pessoal, sabe? Eu não queria atender ninguém. E aí tocou o telefone, eu não tinha o telefone dela gravado no meu celular, então eu não sabia que... Foi a única ligação que eu atendi naquele dia. E naquele dia, uma semana, foi 6 de abril, eu assinei meu contrato. Não esqueço essa data nunca. Eu fui desligada dia 23 de março, dia 6 de abril. Eu entrei no Solo Parent como subsídio do governo por conta disso, né? Mas trabalhei com ela, assim, aprendendo em treinamento, tentando conhecer naquele momento que não tinha o que vender, não tinha passagem para vender. Tá ruim, mas vai ficar bom. Então, E eu agradeço a confiança, porque eu tinha uma oferta de possibilidades, mas naquele momento Era não tinha só nada. reembolso. era só reembolso e uma Foi um gestão de trabalho cancelamento. administrativo, praticamente, né? Só Mas uma coisa mas foi um período importante, eu de acho, para poder aprendizado. aprender, porque a gente nunca parou de vender. A gente vendia menos, mas a gente nunca parou. Então, eu acho que deu para aprender com calma. Sim. Naquela época, o que a gente fazia era Emirates, era Qatar, então deu para aprender essas tarifas E assim, eu com não tinha... segurança. A forma que eu tinha sido treinada no sistema era diferente do que vocês tinham. E estava todo mundo no lockdown, então praticamente tive que aprender o sistema sozinha, né? Então a importância de, assim, eu tive... Talvez se não tivesse no lockdown e nesse período que nada se vendia, eu talvez não tivesse aprendido tanto com elas, ela não tivesse tanto tempo de me ensinar as coisas para eu ser o que, graças a Deus, eu posso dizer o que eu sou hoje, tá? Ver meu nome no Facebook, de receber um e-mail, você que é a Thay, você é famosa, entendeu? Isso é reflexo delas em mim, e a oportunidade de abrir a porta para uma pessoa que, assim, eles não conheciam meu trabalho, eles não conheciam, eles sabiam da minha vontade, da minha, sabe, de querer fazer parte.
E a oportunidade, eu falo para elas sempre, assim, elas nunca vão ter dimensão do que elas fizeram por Vamos mim. chorar agora. Naquele momento, eu acho que hoje o que eu sou hoje é graças a essas duas aqui. Não, tadinha, ela é romântica. Não, mas eu sou muito grata. Eu acho que a gente se completa. É um time que trabalha bem junto, um time que se ajuda. Eu acho que tá todo mundo, uma tá aí para o outro o tempo inteiro. Eu acho que a gente tem uma dinâmica muito gostosa, muito boa e que funciona. E eu sou muito grata a elas por aceitar um desafio de novo. Eu ofertei possibilidades, mas e se não tivesse dado certo? Eu estou feliz que deu e elas fizeram por merecer, a gente faz por merecer, a gente trabalha para isso. Eu sou eternamente grata por tudo que elas fazem pela empresa, por nós e pelos nossos clientes. Uhum. Mas vocês sendo 3 mulheres, então, ok, mulheres têm um pouco mais de coração, né, no trabalho, em tudo que Sim. faz, do que os homens em geral. E vocês sendo mães também, vocês poderiam contar como é que foi, sei lá, a primeira passagem que vocês conseguiram vender das famílias que conseguiram vir ou conseguiram voltar? Porque foi, assim, um momento muito tenso, né? Ai, teve tanta história. Assim, vocês vão lembrando, mas o que me marcou muito também, me deixa até emocionada, não foi nem é, os dias pré-lockdown, quando eu e a Carla, a gente se sentava no Nossa, eu escritório, vou chorar. fechava aquela porta e trabalhava assistindo Os announcements os da announcements, vai primeira-ministra. fechar border, vai fechar. Ai, tô Vamos, arrepiada. e aí, eu também. E aí a gente tentava as pessoas que estavam no Brasil voltando. Foi uma época que foi muita gente de férias, né, eles estavam se preparando para voltar. E aí fechou as borders, pessoal com work visa, ninguém podia voltar, e a gente tentando colocar essas pessoas no avião para voltar no próximo voo. E elas chegavam, saíam de Curitiba, chegavam em São Paulo, voo cancelado, volta. E assim, a gente teve várias experiências. E no final do dia era frustrante, a gente acabava assim, né? Naquela Era situação. frustrante e gratificante também, porque nós, graças a Deus, conseguimos ajudar um Sim, número enorme de pessoas. Mas aquilo frustrante te no deixava sentido exaurida mentalmente, daquele porque trabalho dos que não conseguiram embarcar e tem que voltar e fica para amanhã, foi assim, empurrando, até que das pessoas que foram e não puderam voltar, aí foi porque triste, porque a gente tentou puderam voltar muito, por questões de tentou. visto. E aí o marido que foi antes e as crianças e os filhos que, né, as crianças e a esposa que iam passar um tempinho a mais no Brasil e não puderam vir. E aquilo As ali pessoas que passou. perderam entes queridos durante a pandemia, que nos ligavam, eu preciso ir, meu pai está com COVID, minha mãe, meu irmão, um amigo querido. Dá para ir? Dá. Vai conseguir voltar? Não sabemos. Aquela coisa do hotel. Eu acho que a gente tem histórias incrivelmente tristes, incrivelmente felizes, que também deram certo durante esse período de COVID. Eu acho que vai ser difícil lembrar um vai específico, aparecer assim, situações, a gente lembra. mas foram muitas histórias, foram muitas pessoas que a gente ajudou, tentou. O lockdown, as pessoas em Tauranga tendo que voltar, a embaixada nos ligando, tentando ver se a gente conseguia ajudar determinado passageiro, a gente ligando para a polícia para ver se a pessoa ia poder dirigir de Tauranga até Auckland. Foram coisas assim, ó, foram coisas inimagináveis, mas foram aprendizados e deu certo do jeito que dava para ser. E meninas, então vocês chegaram a ajudar aqueles brasileiros que pegaram aquele voo de emergência que a embaixada promoveu? Porque assim, eu lembro que foi até uma frustração bem grande de algumas pessoas, minha também, inclusive, de ver que vários assentos foram vazios, né? O que mais de 70 assentos. E assim, a pessoa deu o nome, mas não aparecer. Eu não sei se, sei lá, de repente a pessoa então não conseguiu chegar por qualquer outro motivo, mas eu lembro, inclusive, o embaixador me falou na entrevista com ele que tinha gente que reclamava falando assim que só ia viajar se fosse first class. Eu escutei isso também. Eu tive pessoas que me perguntaram sobre esse voo da embaixada, foi organizado diretamente por eles, então a gente não estava, a gente assessorou, mas a gente não estava envolvida na reserva dos voos. Mas sim, eu tive pessoas que pediram, meu voo original era em primeira classe executiva, eu preciso voltar em executiva.
eu tenho que concordar com você, né, da questão, foi complicado, porque algumas pessoas não apareceram para o voo, e enquanto isso a gente tinha dezenas de pessoas nos procurando, desesperadas, precisando, de fato, voltar ao Brasil. Nós tínhamos uma menina grávida, na época, que não tinha residência, não tinha visto de trabalho, e não podia, não tinha condições de ter a criança aqui. Então, você ter que remanejar uma vida inteira e fazer uma pessoa que estava numa situação super complicada, pagar bem caro para viajar. Na época, ela viajou com a Qatar, via Austrália, e conseguir visto, e pagar um dinheirão, sendo que ela podia, longa, né? numa viagem mais longa, sendo que ela podia estar, né, ocupar a vaga de uma dessas pessoas que não foi, foi um pouco frustrante. Mas é isso aí, estamos aí para lidar com essas situações também. Uhum. Uma coisa que você mencionou agora, né, de escala na Austrália. Teve muita gente que passou por aquele perrengue, porque como é que é? Não sei se você tem que cadastrar sua digital, mas aí tinha que ir para a Fazer o embaixada. biométrico. Isso ainda tá? Como é que funciona agora? Fazer a biometria, ainda precisa. trânsito, Tem né? gente que consegue fazer sem, mas o correto ainda é fazer, o correto é fazer a biometria. Então, você tem que... Na época, assim, o que eles disseram que assim, se a cidade que você está não tem um local para você fazer a biometria, eles estavam aprovando esse visto sem a biometria. Mas aqui em Auckland, por exemplo, que tinha um escritório, normalmente eles eram obrigados a fazer a biometria para o visto de trânsito, né? Por uma época, o escritório Uma ficou época, fechado, então também não precisava fazer a biometria. Sempre foi conflicting essa função da biometria. Tem gente que consegue o visto sem, tem gente que tem que ir lá Tem gente fazer, que não consegue o visto. tem gente que não consegue o visto at all. É. Então, a gente por muito tempo recomendou que, se possível, né, não se voasse pela Austrália, até porque os vistos estavam demorando bastante. As coisas agora parece que deram uma boa normalizada. A gente tem clientes que recentemente aplicaram visto de trânsito, saiu bem rapidinho, mas no auge da pandemia, a bagunça foi grande. Eu lembro de ligações, porque aí a embaixada brasileira tentava ajudar os brasileiros que iam estar nesses voos e tentavam entrar em contato com a embaixada australiana. A gente tinha situações assim, ó, a gente no telefone com a nossa embaixada aqui, tentando falar com a embaixada australiana lá, passageiro no aeroporto para tentar aprovar, para conseguir voar. Foi tudo muito atípico, muito louco. Ainda teve a questão de você tinha um visto de turista, mas você não podia transitar porque era uma subclasse diferente, você precisava do visto de trânsito. Aí você não podia embarcar com visto de turista. Bagunça, Sim, resume. sim. Foi uma grande bagunça. Foi. Mas agora as coisas estão melhorando. Mas então, uma pessoa hoje que quer viajar, estamos falando em Sim. março de 2023, Sim. se quer fazer um trânsito pela Austrália, o que tem Sim. que ter? Se você tem passaporte brasileiro, você pode entrar no site australiano do Internal Affairs da Austrália, abre uma immigration account e você aplica para o visto ali. Aí tem as categorias de visto. Se você vai transitar, você aplica o visto de trânsito. Se você quer visitar, aplica para o visto de turista. As pessoas têm algumas pessoas fazem certa confusão também, porque elas perguntam: mas eu sou residente, eu tenho a minha residência na Nova Zelândia. Não importa, é o passaporte. É o seu passaporte que dita. Que manda, né? Então, o passaporte brasileiro não tem a facilidade de, né, essa facilidade de transitar sem visto. Entrar ou transitar na Austrália sem. Então é importante. Tem passaporte brasileiro, não importa o seu visto. Assim, até uma informação geral, porque a gente recebe algumas volta e meia pessoas que não compraram com a gente, mas que voaram, compraram uma passagem que tem uma escala técnica na Austrália. Essa escala técnica, às vezes, nem aparece no ticket, nem aparece no itinerário. Porém, ela não desce nem da aeronave. Mas tem que ter o visto de trânsito, senão você não embarca. Essa é uma questão que gera bastante confusão e para algumas pessoas para quem compra online, quem quer comprar o mais barato, mais rápido, às vezes não atenta para esse pequeno detalhe. Pequeno, grande detalhe. Porque sem ele você não embarca, você não sai do teu destino, você não sai de onde... Se você não tem a informação correta, entra naquelas conversas de que cada um dá uma opinião diferente. E aí você entra lá no Facebook e faz aquela perguntinha. E aí as respostas tem vários especialistas. Isso. Dá aquelas respostinhas conflitantes. Don't do that. Não, don't be that person. Não. Ai, meu Deus. Mas é que assim, nessa situação atual, né, que as passagens estão o valor de um carro facilmente, Exorbitantes.
Gente, como é que Os faz? preços estão, Tem que ter muito cuidado, os é muita preços, os informação. preços estão É um altíssimos. investimento que a gente fala. É um investimento mesmo. Eu vou só fazer, né, essa questão de preço, a gente tem, claro, as pessoas nos pedem cotação, elas voltam, elas voltam, elas têm a esperança de que vai baixar. Mas a tarifa que a gente costumava comprar de $1.500 para o Brasil, Promocional. só vai, não, promocional 1.200, né? Uma tarifa regular de 1.500, não existe mais. Essa tarifa acabou. As companhias aéreas atualizaram todas as, né, E eu acho reformularam a sua estrutura. tem que levar algumas coisas em consideração, tá? Em relação à tarifa. COVID, lógico, afetou todo mundo, bottom line, todo mundo está tentando recuperar. Dois, enquanto a Rússia e a Ucrânia continuarem em greve não, desculpa, em guerra, e o preço do combustível continuar subindo, nós tivemos uma sequência de 8 aumentos de combustível num espaço de 3 meses. Por quê? Eles precisam de combustível para voar e está mais caro. Enquanto isso aí também não acabar e não melhorar, o preço não vai abaixar. A procura está grande, as pessoas estão pagando, o combustível está mais caro, o funcionário está mais caro. Então, eu acho que a gente teve uma reunião com a Latam hoje, então é até bem propício a gente estar tendo fazendo essa entrevista hoje, e a gente conversou, falou assim, e aí, como é que tá? Nos perguntam semanalmente quando vai ter promoção. E antes, a gente tinha mais ou menos uma ideia, porque sempre em fevereiro a gente tinha a nossa Expo, em julho a promoção no meio do ano, em dezembro tinha promoção, em setembro a gente meio que sabia as épocas do ano que nós teríamos promoção. E desde que as coisas recomeçaram, a gente não tem essa pattern para olhar. É tudo novo, é um admirável mundo novo mesmo. E aí eu tentando, né? Eu falei assim, aí a gente vai ter promoção, como é que vai acontecer? Ela falou assim, Carla, não tem condições de ter promoção, não estamos pensando em nenhuma promoção no futuro próximo, os voos seguem cheios, o combustível está mais caro. Então, adoraria poder falar assim, não, vamos ficar de olho aí que nos próximos meses vai aparecer alguma coisa. De acordo com a conversa que a gente teve hoje com a Latam, eu tive uma reunião há 2 semanas atrás com a Air New Zealand, não, a gente não deve ver uma mudança considerável de preço nos próximos meses, não. Espero que eles tenham mentido, mas eu acho que não. Falando em Air New Zealand, eles não vão voltar a dar voo para a gente, não? Então, eu fui numa reunião com eles, a gente não vem só América do Sul, né? A gente vem de outros destinos, então eu fui mais para conversar sobre os outros destinos. E os voos domésticos que a gente tenta fazer para casar com a Latam. E não, por enquanto eles não pretendem voltar para a América do Sul, não está na Prioridade. não está na lista de prioridades, não que eles querem voltar. Se voltarem, provavelmente também não voltam ver um Buenos Aires, mas não estão trabalhando ativamente nisso. Pode ser que mude, pode, mas eu não vejo isso acontecendo no futuro próximo, não. Uhum. Então, a rota mais demorada no momento é qual? Demorada? A Emirates e a Qatar seguem sendo as mais demoradas, né? Foi a United, na época, na volta. E depois a United, a gente está vendendo bastante, assim, United Airlines também, né? Que então vai para o Brasil e Estados Unidos, mas as conexões na volta são especialmente longas, então acaba sendo uma viagem bem demorada também. Estava muito barato até alguns meses atrás, mas agora já não está mais barato. E eles mudaram a rota. Para complicar ainda mais a vida da gente. Então, tem que fazer praticamente um pinga-pinga nos Estados Unidos para você conseguir. Tem que ter visto, né? Se você não tem visto para transitar, se você não tem um visto americano, você não pode transitar pelos Estados Unidos. Então, e aí, outro ponto importante que a gente, né? Eu tinha um passageiro semana passada que tentou aplicar o visto americano, porque era uma tarifa melhor vindo dos Estados Unidos, ele tem que fazer entrevista. Só tem vaga para entrevista para outubro. E eu tive um passageiro que teve o visto negado. Então eu acho que tem que ser bem careful quando considera essas opções também. Não passagem sem ter o visto aprovado na mão, é uma coisa extremamente importante. Exatamente. Meu Deus, só em outubro. Outubro, não, assim, foi semana passada que eu tive essa conversa. Ele, Carlinha, apliquei, mas só tem em outubro disponibilidade de entrevista. Mas, é muito tempo para esperar, né? Então, mas aí, por exemplo, entrevista aqui na Nova Zelândia é online? Ou você tem que ir é presencial em Auckland, presencial em Auckland. em Auckland, não é em Wellington? Não, em Auckland.
Eu já até fiz essa entrevista há muitos anos atrás, antes de ter meu passaporte neozelandês, e é ali em Auckland, não sei o nome daquela rua, mas é ali no centro de Auckland. Então quando você tem um passaporte capa preta, já não precisa mais. Quando você tem um passaporte capa preta, você precisa para um Aplicação online, ESTA, né? que é uma autorização de viagem que você faz online. Você aplica online, custa $14 americanos, $14,50, e normalmente a resposta Sai sai na bem, hora, sai bem rapidinho. 24 horas. Então, com o passaporte neozelandês é bem mais fácil. Só vi vantagem, né? Só tem vantagem, Dá para aproveitar no caminho, dar aquela paradinha em Los Angeles, dar aquela visita à Disneylândia, já quebra a jornada um pouquinho. Com Não certeza. tá mais barato. Não tá mais. Antes estava barato, agora essa opção também não tá barata, mas também Existe opção, é uma claro. opção, sim. Muita gente fala, sempre vou para o Brasil, sempre na mesma rota. Se você quiser dar uma variada, é uma opção. Uhum. Eu ouvi dizer que agora criança mesmo de 2 anos, etc., tem que pagar uma full. Full fare. Com a Latam, sim. Com a Latam, sim. Então, a partir de 2 anos, paga a tarifa integral. E a Latam também mudou E a Latam também mudou a franquia de bagagens. Agora não tem mais 2 malas de 23 quilos. Agora tem a opção sem mala nenhuma, só com uma mala de mão de 10 quilos. Ou as outras 2 tipos de tarifa, que são com uma mala de 23 quilos. Você sai de Auckland até São Paulo, né? Do México no Brasil, normalmente são 7 quilos só, né? 10 quilos. Também, do México no Brasil, né? 10 quilos e um item pessoal. Nossa. Mas é isso daí. O preço aumentou e a bagagem diminuiu. Não dá para trazer nada nisso. Você pode comprar mala extra. Né? $100 americanos daí para trazer a segunda mala. $100? Americanos. Ainda... não dá, mas dá para encarar. Pelo menos antes eram $200, agora diminuiu para 100. Ainda a única dá para encarar, diminuindo, né? Mas, assim, eu entendo que a comunidade não está necessariamente feliz com essa mudança de franquia de bagagem, mas eu acho que está entrando em par com o que acontece com o resto das companhias aéreas, né? Normalmente a gente tem realmente, né, uma mala. E fica apertadinho, mas dá. Reaprender reaprender a viajar, com um pouquinho mais light. Ou pagar um pouquinho extra para ter uma mala. A gente reaprendeu tanta coisa nesses últimos 3 anos. Sim. A gente vai reaprender a PEC. Entendeu? A se adaptar a essa nova realidade, digamos assim, né? Eu sei que vocês falaram que teve muitos e muitos casos e é difícil de escolher um, mas eu queria que vocês, cada uma, escolhesse um caso que marcou para vocês bastante nesses últimos anos. De COVID ou de geral? Em geral, pode ser o que vocês quiserem. Gente, olha, eu vou falar um que foi engraçado, assim, que é um passageiro meu já há alguns anos, e ele queria ir para encontrar a namorada na época, e tinha toda essa questão de visto, de não visto, dela poder ir, de poder voltar e não ficar, e não sei o quê. E engraçado, eu perguntei para ele assim, ele falou assim, ai, Carlinha, eu não sei o que eu vou fazer, se ela vai poder voltar. Eu perguntei para ele assim, ela é a mulher da sua vida? Aí ele fez, eu falei assim, então casa. E aí ele, não sei o que, eu falei, né, isso resolveria o problema. Aí, né, resolve a questão do visto, coisa. E ele riu, ficou meio sem gracinha, comprou a passagem, foi. E uns 3 meses depois, ele me mandou um vídeo no WhatsApp e falando assim, Carlinha, eu quero te agradecer porque você faz parte desse momento. E era a foto do casamento deles. Que foi muito bonitinho, assim, foi bem especial. E eu acho que o que a gente faz, a gente está tão perto da história das pessoas, a gente é palpiteira. Então, é gostoso, assim, ver que tá casado, tá feliz, tá bem, o visto deu certo, e você receber aquele vídeo assim, sabe, obrigado, porque um palpite seu, uma ideia, realmente mudou as nossas vidas. E esse é um caso, tem vários, mas esse é um dos recentes que me marcou. Até porque o vídeo era lindo do casamento. Que lindo.
Eu não lembro de algum específico, mas sempre teve, principalmente durante a pandemia, me deixava assim muito, muito feliz. E nessa divisão, quando foi dividida, quando as famílias foram divididas, e aí o marido aqui trabalhando anos, 3 anos, aí eles me ligam. E o preço das passagens, quando voltou lá em cima. E aí essa pessoa a gente ficou assim, ó, semanas e semanas que ele queria comprar passagem para trazer a esposa e mais 3 filhos, o pequeno que ele nem conheceu. E aí aquelas passagens só aumentavam e eu já estava ficando agoniada também, que ele precisava comprar. E aí até que ele disse, eu vou comprar, Jana, eu vou arriscar. Ele estava esperando sair a residência, e aí ele falou, mas eu não posso mais esperar, meu dinheiro está contado, está aqui, eu vou arriscar. E tinha a questão do visto australiano, também era muita coisa envolvida. E aí ele comprou ele fechou o ticket e a gente ficou ali na expectativa desse visto australiano, que também era uma caixinha de surpresas. E, enfim, deu tudo certo, ele foi, voltou, está feliz agora morando aqui com toda a família. Sim. Veio ver, finalmente conheceu o filho, o bebê. Então, assim, tem alguns casos desse tipo que sempre me deixava muito Mexida, né? E Feliz, assim, né? ai, vamos, compra esse ticket. Vai dar certo. Se eu pudesse, eu te ajudava mais ainda, mas não tem, a gente não tem o que fazer. Mas e acompanhando todo esse processo. Isso, os reencontros me marcam bastante. A Thay fez até um vídeo. Eu não consegui. Eu fiz um vídeo, acho que eu estava pensando na música, acho que a música que eu usei para o vídeo, ela resumiu muita coisa de tudo que a gente viveu, sabe? Eu não consegui, assim, eu peguei, óbvio, tive de porque os passageiros, eles vão, né? Eles nos mandam os vídeos, eles chegando surpresa, encontrando a avó, a mãe, o pai. Chegando, a questão desse reencontro no aeroporto. A Thay fez um vídeo, depois a gente manda para você dar uma olhadinha. Tá no meu Instagram, tem alguns encontros. Se você assistir, você vai ver. Assim, eu fiz esse vídeo, eu chorava litros. Litros. E assim, eu pedi autorização dos meus amigos mais próximos, que eu fiz esse reencontro, eles foram de surpresa também. E eu pedi, você me autoriza a fazer um vídeo, que é para minha. Mas depois que eu botei, aí eu recebi de várias outras pessoas assim, poxa, eu devia ter te mandado o meu, eu devia ter, sabe? Eu queria ter te mandado o meu, foi tão lindo, minha mãe também não sabia, ou eu cheguei para o aniversário do meu sobrinho de surpresa. Teve gente que assim, a família se reuniu para assistir a abertura da Copa, e ele chegou na festa para assistir todo mundo a abertura da Copa. Então, assim, é difícil você escolher sabe? É difícil você receber uma mensagenzinha do WhatsApp e falar assim, olha aqui o que vocês nos proporcionaram, olha aqui o que aconteceu. Obrigada de chorar. por isso. Então, acho que eu entrei em bala, né? Na música do vídeo. Eu acho que se você olha os vídeos e você escuta a música, foi exatamente tudo aquilo. É sobre, né? Sobre se permitir. Eu acho que a gente fez parte indiretamente de todos esses momentos. E ninguém nunca vai entender que não é só o preço da passagem, não é só vender a passagem, a satisfação que a gente tem, pessoal, profissional, de ver aquilo, cara, valeu as 2 horas que eu só dormi essa noite, entendeu? Valeu aquela ligação às 3 da manhã. E assim, para mim, eu tive vários choros, né? Eu falei assim, eu fui batizada com esse dezembro e janeiro que a gente teve, e assim, foi um dos momentos que eu mais abri mão do meu momento com a minha filha, como mãe solteira, tendo ela dentro de casa o tempo todo. Eu sei que eu queria que é muito de uma criança de 10 anos entender que naquele momento eu precisava estar ausente, sabe? Eu precisava trabalhar centenas de clientes. Então, assim, quando a gente recebe um carinho desse, é como se ele estivesse entendendo tudo que a gente por trás das cortinas, o que a gente passa por trás, né, do que a gente tem que fazer com a mudança de horário que acontece, com falta de informação de aeroportos, de pessoas que não conseguem embarcar porque a pessoa não sabe, check-in está mal treinada. Então, quando a gente recebe esse retorno, quando a gente recebe um vídeo, quando a gente recebe assim, ó, cara, eu só compro passagem com você agora, assim, obrigada pelo suporte que você deu. Isso é muito gratificante. Você senta assim, ó, o seu cansaço vira assim, ó,
bom, eu vou dormir 1 hora e vou acordar pronta para começar tudo de novo, porque vale a pena. Eu acho que para mim foi. Mas se puderem evitar, ligação das 3 da manhã, sei que realmente você esteja no aeroporto, a gente prefere. Meninas, se vocês pudessem dar cada uma dica, assim, porque vocês veem acontecendo o mesmo problema muito frequente, assim, cada uma, elencar uma dica importante aí para os nossos passageiros. Ai, meu Deus. É mala, né? Porque todo mundo vai levantar a mesma mão. Mala extraviada tem sido uma constante, né? A gente Um problema constante. não só com as companhias aéreas que a gente mais usa, da América do Sul, mas no mundo inteiro. Então, a minha dica de mala é AirTag. tirar foto, AirTag, registrar sua mala. Não compre mala preta. Compre mala colorida, fácil de identificar no meio de tantas outras. A gente ainda está, esse ano ainda vai ser, está sendo, eu acho que ainda vai ser um ano caótico. Como a gente, voltando no assunto, o mercado está ainda se recuperando, pessoas competentíssimas saíram, nunca mais que não vão voltar mais para o turismo, para a área de viagens. Então, todas as pessoas... O mercado ainda está se reorganizando. Então, no meio disso tudo, tem muita confusão. Então, a gente tem que se prevenir da melhor maneira. Eu dou mais uma, se vocês quiserem. Só colocar mala, só para deixar claro, porque nunca foi um problema tão grande antes do Covid, tá? A gente tinha uma reclamação de mala extraviada every now and again, assim, não era comum at all. Hoje em dia, a gente tem reclamações semanais com coisa de mala. Então, eu acho que uma dica importante de hoje é, assim, cuide bem da sua mala, guarde o seu tag, faça o protocolo se ela for perdida, coloque um AirTag na mala. Então, faça uma mala bem grande, bem identificada, né? Exatamente. Uma outra coisa que, assim, se a gente for fazer um por pessoa, a Jana diz mala, eu digo, se você está viajando com visto de trabalho, o residente garante que você e mudou de passaporte, garante que você trocou o seu visto para passaporte novo, sabe? Garante que tá matching, que o seu visto está válido, correto, current. Não faz, esqueci, troquei de passaporte, esqueci de avisar a imigração. Principalmente bebê, crianças. Exatamente. Acontece o tempo inteiro. Então, é importante, a gente avisa, mas é uma responsabilidade do passageiro checar que o seu visto tá ok, tá válido, tá current para viajar. O passaporte de criança expira muito rápido, então as pessoas acabam esquecendo, renovam. Então, acho que mala, passaporte. Cara, autorização de viagem. Eu acho que assim, para chegar cedo no aeroporto, a gente tem que falar, você chega cedo, porque assim, várias coisas acontecem dentro dessa janela do seu embarque, né? Muita gente não entende que, às vezes, quando acontece um atraso, um cancelamento dentro das 24 horas de voo, nem sempre tem muito que a gente possa fazer. A gente entra com um papel mais de apoio moral, de estar ali, assim, de dar o suporte que precisa. E de brigar com a companhia aérea do outro lado da linha. Com a companhia aérea. E o hotel vai ser de traduzir. Eu acho que a gente entende o linguajar de companhia aérea. E a gente está nesse intermédio entre companhia aérea e cliente. Então, a gente passa aquela informação de uma forma mais simples para eles entenderem. Né? Então, assim, o chegar cedo, estar preparado com a documentação que a gente aconselha, porque assim, não chegar 2h30 da tarde. Leiam o que a gente manda, isso é bem legal também. A gente prepara com carinho. Com carinho, a gente não lida com visto, a gente não lida com essa questão de regras, mas a gente faz questão a gente te avisa do que você precisa. De querer que você vá para o aeroporto preparado. Então, quando a gente manda um e-mail, eu sei que às vezes é uma chatice ler aquilo tudo, mas é tão importante. A gente ainda vive um mundo pós-Covid, a gente ainda existem algumas regras que precisam ser cumpridas. Sim. E é importante que você leia para você se manter informado, para a gente conseguir, assim, ter essa trajetória, essa comunicação entre aeroportos e trânsitos e países de uma forma mais clara, mais leve, mais tranquila, né? Então... Mas autorização de viagem, você está viajando com uma criança menor de idade, tem um passaporte brasileiro, entre em contato com a embaixada, tenha a documentação correta com você, evite estresse desnecessário. Viajar requer preparação, preparem-se, sabe? Faça o seu homework também e tenha tudo redondinho para não ter dissabores durante a sua trip. Uhum. Eu não sei se eu vi certo, mas parece que na China ainda precisa fazer PCR antes de entrar. Uhum. Sim. Tem mais algum outro país que precisa? Também, se você não está no Brasil, tá? A gente tem que seguir as regras do IATA, tá? Que é o órgão que rege as companhias. Se você entrar no site do IATA, diz que para o Brasil ainda precisa. Se você ou vacina ou teste.
tá? Estão pedindo no check-in? Normalmente não, mas o nosso trabalho é passar a informação correta. A informação correta está no IATA. No IATA está escrito que precisa. Vão pedir? Talvez não, provavelmente não. Mas se pedirem e você não tiver, você não vai embarcar. Se não tenha. Se você não tenha o certificado de vacina para COVID, aí você precisa, Do né, teste. pela regra do Do teste, teste. um ou outro. As pessoas às vezes ficam um pouco confusas também quando elas leem ali o teste, mas é porque é um ou outro. Mas a maioria dos países está aos pouquinhos, né? Tipo, derrubando todas as restrições, mas ainda tem países E só vacinaram, né? que tem restrição. Estados Unidos ainda tem que estar vacinado até para transitar. Então, tem que ficar de olho. E essas coisas mudam constantemente. É. Mas, por exemplo, vacina as 2 doses ou tem que ser mais? Tem que ir já com booster, etc? Tem prazo? Olha, tem uma listinha onde você encontra também, se precisa, a maioria dos países aceita 2 doses, tá? Foram poucos que entraram na onda do booster. E até a maioria dos que entraram no booster já também não pedem mais nada. Mas tem que ficar de olho. Eu não posso te dizer, porque depende de cada destino e depende, né, do próximo, próximo surto ou não. Então, tem que ficar de olho. Essa informação que está sendo constantemente atualizada. Para vir para Nova Zelândia, atualmente, precisa alguma coisa? Um visto válido. Não. De vacina, de PCR? Não, Nova Zelândia não tem mais não tem mais nenhuma COVID restrictions, não. Deixaram, ficou tudo para trás já. Thay, me diz Oi. o que você tem de planos e projetos para o futuro. Pode ser pessoal, profissional, enfim. Olha, eu ia brincar uma coisa, eu ia falar uma coisa aqui, mas não, a gente ia ter que cortar e editar. Eu escrevi. Não, pode falar, uai. Pode falar. Não, assim, eu acho que depois que eu comecei a trabalhar, que eu vivenciei essa coisa de agência de viagem, né? A vantagem que você tem, principalmente depois de tudo que passou, é de querer conhecer o mundo. Durante a lockdown, eu brinco que eu fiz com a minha filha um bucket list de países que a gente quer conhecer juntas. Então, eu espero que um dia eu consiga viver essas experiências com ela, sabe? Com fé em Deus, viverei uma esse ano, acho que é a primeira de todas. Aonde que é? Por mim, pode contar. A gente ficou até com frio na barriga, que a gente faz passagem para todo mundo, quando a gente faz a nossa, a gente fica uma sensação estranha, uma sensação diferente. Nem contei para ela ainda. Mas a entrevista não vai antes de você contar, fica tranquila. Então, a gente vai para os Estados Unidos, vamos passar 2 dias em Los Angeles, 8 dias em Orlando e 4 dias em Nova York. Então, estou muito feliz, eu acho que começa por aí, né? Vamos relaxar um pouquinho, porque acho que todo mundo aqui precisa de um pouquinho de férias agora. Peraí, quando que você vai contar para sua filha? Só para eu saber. Ela volta da casa do pai domingo. Eu vou imprimir, a ideia... Estamos tranquila, né? Então, eu vou... Domingo à noite. Não, eu vou comprar alguma coisa do Mickey, do da Harry Minnie, Potter. do Harry Potter, louca pelo Harry Potter, e vou contar para ela. Assim, eu justifiquei que a ideia era levar... Eu vou passar o aniversário dela lá, né, de 11 anos. Vamos estar lá chegando em Orlando no dia do aniversário dela. Então, foi uma promessa que eu fiz para ela, né? E a Bela é bem esperta, então ela entendeu tudo o que ela passou, a minha ausência, mas assim, eu falei para ela que a gente ia ter um momento nosso, né? E ela não sabe ainda, mas minha mãe vai junto. Ela tem uma proximidade com minha mãe, então minha mãe vai sair do Brasil, fazer a mesma rota que a gente, vai nos encontrar lá. Não vejo minha mãe, vai fazer 4 anos e meio. E minha filha é a única neta do meu lado, então... vai ter que ter vídeo. Para a gente adicionar lá no compilado. Jana, você, minha querida, Diga. o que você planeja? Para te falar a verdade, ser bem, 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 bem sincera, Ai, meu Deus. a vida tem sido tão, tão
tumultuada nesse último ano que eu não consegui parar para planejar ahead, sabe? Esse meu ano vai ser um ano, esse ano eu achei que seria um ano um pouco mais tranquilo, mas já falei, Não, né? Esse ano toca o barco, Toca a ficha. mas meu plano é eventualmente trabalhar assim, vamos dizer, regular hours. Não, mas tô super feliz. A gente está assim no nosso projeto pessoal também, como família, as coisas estão acontecendo como a gente planeja, né? Eu tenho ainda meu grande plano, então falando um pouco maior, é de passar um ano no Brasil, eventualmente, que as minhas crianças tenham uma experiência de escola no Brasil também, mas isso não vai acontecer nem esse ano, nem ano que vem. Vem aqui, esse é um grande plano pessoal, mas e também acredito que dentro né, criando as crianças aqui, a gente acaba se afastando um pouquinho, perdendo um pouco da identidade brasileira. Então eu quero retomar esse laço. Profissionalmente é trabalhar bastante, muito. Eu não sei, a gente tem planos profissionais, mas eu não sei se a gente pode ainda está um pouquinho cedo para a gente soltar as novidades, mas a gente Watch this space, exatamente. Profissionalmente a gente está 1000, tá? Esse ano que vem ainda acho que vai ser um ano, ainda vão ser anos com muita procura, bastante trabalho, e acreditem aqui na gente. E Carlinha, que já ficou rica agora, então, né? Depois que abriram as fronteiras, não tem mais plano nenhum. É bem assim. Só bater o chicote nas duas, é isso? Não, nunca, pelo amor de Deus. Estou muito grata. Olha, no dia que isso acontecer, entendeu? Eu vou virar para de cara parar de trabalhar. Não, a ideia não é assim, eu acho que eu sou movida a desafios, certo? Quanto mais difícil, mais você gosta, né? Eu sou movida a desafios, eu acho que a gente está numa posição muito legal, muito gostosa, a gente tem uma equipe muito boa. Eu estou tentando expandir a equipe, então esse é o nosso próximo passo, que eu espero que aconteça no futuro próximo. Inclusive, se tiver alguém aí com pelo menos 3 anos de experiência em Sabre, we are hiring. E a gente é muito legal. A gente é muito legal, Então, assim, a ideia é expandir o time aqui na Nova Zelândia. Estou trabalhando para isso. Eu acho que, né, eu gosto desse empoderamento que o nosso trabalho, o que a gente faz nos dá como mulheres. Eu gostaria até, estamos abertos para todos, mas eu acho que ter uma outra mãe com filho, eu acho que funciona bem dentro dessa equipe. Então, estamos querendo crescer um pouquinho mais aqui na Nova Zelândia. Eu quero que o business delas duas cresçam cada vez mais e mais, até porque eu quero trabalhar mais no back-end, de conseguir negociar coisas bacanas para a gente, para os nossos clientes. Então, eu acho que o desafio está sempre ali, a gente vai sempre buscar um pouquinho mais. Então, continuar crescendo mantendo a qualidade do que a gente faz. Eu brinco que eu quero aumentar o time, mas eu vou esperar a pessoa certa, porque tem que ser alguém que tenha o mesmo comprometimento que a gente tenha. Então, mas a gente está trabalhando nisso, continuar crescendo, tentar encontrar um pouquinho mais de work-life balance para mim e para elas. Eu acho que é importante a gente ter isso e a gente vai chegar lá. E depois temos mais notícias aí, mas a gente divide daqui uns 6 meses. É a prestação. É a prestação. Mas eu acho que o plano é continuar crescendo e empoderando as pessoas que estão ao nosso redor. Uhum. E agora, assim, se alguém quiser entrar em contato com vocês, quiser fazer uma cotação, como que faz? Olha... A gente falou sobre isso hoje. Assim, como o volume de trabalho segue muito grande, que graças a Deus, então a gente está tentando ter um turnaround melhor, mas às vezes demora um dia ou 2 para a gente responder. O melhor meio de contato é e-mail, porque está ali, está escrito, a gente consegue, entra no a gente consegue ver. O e-mail da loja é info@cjbrokers.co.nz. Esse é o e-mail da loja, e aí desses e-mails a gente redireciona para uma de nós 3.
Ah, tá. Mas vocês ficam em uma loja física aonde? A gente não tem uma loja física, cada uma trabalha da sua própria casa. A gente fala loja porque é a equipe, a gente trabalha como se fosse uma loja, mas cada uma trabalha da sua própria casa. Ah, tá, entendi. A Thay está em Auckland e eu e a Jana estamos em Tauranga. Uhum. Então, assim, nossos atendimentos são sempre feitos por e-mail, telefone, WhatsApp. WhatsApp. Uhum, entendi. Aliás, neste momento vocês estão aonde, então, se vocês estão prontos, todas juntinhas? Nós tivemos Cruise inspection. uma inspeção de navio ontem, então a Thay veio de Auckland para essa inspeção de navio. Nós fizemos a inspeção de navio ontem, aproveitamos que estamos todos na mesma cidade, pegamos um hotelzinho, passamos o dia hoje em conferência, trabalhando, tivemos reunião com companhias aéreas, resolvemos, né, fizemos alguns treinamentos dos sistemas da empresa. Estamos agora conversando com você e daqui a pouco a gente vai jantar, nossa Girls Night Out, nosso team bonding. Não, mas em que Então, cidade que vocês nós estão? estamos num hotel em Tauranga, nós estamos num Ah, em hotel em Tauranga. Tauranga. Em Tauranga, É, entendi. Ai, que delícia, meninas. Aproveitem Sim. bastante. Então, tá, meninas, muitíssimo obrigada pelo tempo de Obrigada, vocês. nós que agradecemos. Obrigada, linda. Super obrigada pela oportunidade, Sim, pelo obrigada convite. mesmo. Sim, foi bem gostoso. Pois é, e espero que vocês curtam bastante, então, um vinhozinho, ou seja lá o que vocês forem ter daqui a pouco. Sintam-se abraçadas por Ou mim. chipéuzinho. Obrigada a você. Obrigada, querida. Obrigada Obrigada mesmo. mesmo. Um beijo para todo mundo aí que tá Beijo, nos boa escutando. noite. Beijo. Então, gente, vamos fazer uma mala? Vamos pegar um avião? Nossa, para onde que você iria se você pudesse agora, neste instante? Ou você não quer viajar? Você está feliz onde você está? Me comenta, eu quero saber também. Mas, se você por acaso tem alguma experiência, inclusive de viagem, que você quer contar, quer compartilhar, você tem algum projeto, entre em contato comigo, Kiara Brasil, Brasil com Z. Seja pelo Facebook ou pelo Instagram, ou até pelo Twitter, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Quero Brasil. Ah, e para você que ficou até o finzinho com a gente, tem uma surpresinha. Pois é, aquelas pessoas, aquelas imagens que elas mencionaram durante a entrevista, autorizaram a gente a veicular aqui também. Então, segura já o seu lencinho, se prepara, porque vem bastante imagem emocionante aí. Obrigada e Kaki Tirano!